Beleza. Então, fazendo essa breve revisão de operadores, né, a gente vai entender eles um pouco mais a fundo quando a gente começar a trabalhar com eles de maneira prática. Mas agora a gente pode começar a entender um pouco mais a aplicação que a gente tem interesse, né, que seria justamente os escoamentos ali e aplicações de mecânica dos fluidos, fenômenos de transporte, transferência de calor. Então agora, nessa próxima parte, a gente vai ver alguns conceitos importantes agora físicos relacionados a fluidos, para a gente poder então começar a falar de equacionamento. Falando um pouco agora de fluidos em si, né, a gente tem que começar a entender o que a gente está querendo resolver efetivamente, né? Qual que é o problema da mecânica dos fluidos, o que a gente tem que resolver, qual é a física do problema. Então, para isso, né, a gente precisa primeiro entender o que é um fluido. Então, né, se a gente falar de exemplos de fluidos, a gente está falando da maior parte dos materiais que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia. Né? O ar ao nosso redor é um fluido, a água que a gente bebe é um fluido, o azeite que a gente usa para cozinhar também é um fluido. E também existem algumas coisas, né, que são fluidos também, que são aplicáveis, né, mas tem algumas diferenças aqui desses materiais que a gente está vendo nessas fotos aqui. De maneira formal, né, o que diferencia um fluido de um sólido, por exemplo? Se a gente pensa num sólido, por exemplo, um bloco de aço ou um pedaço de plástico ali, e a gente exerce uma força nele, vai existir um momento que essa força que a gente está exercendo vai superar um determinado limite desse material, e esse material vai começar a se deformar de maneira permanente. Ele vai começar, se a gente aplica um pouco de força, ele vai se deformar um pouquinho, mas depois ele volta de maneira elástica, né? E se a gente passa do limite de escoamento desse sólido, ele vai se deformar e vai ficar nessa posição após essa carga. No caso de um fluido é um pouco diferente. O fluido é uma substância, né? A definição original de um fluido, né, que foi desenvolvida considerando especificamente fluidos newtonianos, na verdade, fluidos são substâncias que se deformam de maneira contínua quando sujeitas a uma tensão de cisalhamento arbitrariamente pequena. Ou seja, se você pega um copo d'água e você inclina esse copo d'água, o que vai acontecer? O nível da água vai mudar. Né? Se a gente pega em relação ao copo, a água não vai ficar perpendicular à base do copo, ela vai ficar alinhada ali com a gravidade. O copo vai ter inclinado, mas a água vai continuar no mesmo nível. Se eu pegar, por exemplo, agora essa água e eu derramar ela, o que vai acontecer? Essa água vai se espalhar, vai cair da mesa, vai cair no chão. E fazendo essa situação, né, a gente vê que uma mudança muito pequenininha já vai fazer o fluido se mover, vai fazer ele ceder de alguma forma. Os fluidos, né, se a gente vê isso de uma maneira um pouco mais formal agora, eles vão ser definidos então pelo quê? Se eu pego uma situação aqui entre duas placas planas e eu exerço aqui uma tensão, por exemplo, arrastando uma parede em cima de uma lâmina de fluido, por exemplo, muito pequena, mesmo assim eu vou ter um perfil de velocidade se desenvolvendo nesse fluido. Né? Então aqui nesse caso clássico aqui vai ser um perfil linear. Se eu pegar uma força aqui e arrastar essa placa. Isso aqui é muito aplicável, por exemplo, à lubrificação, por exemplo. Já o sólido não. O sólido eu vou ter que fazer uma força maior, vou ter um comportamento diferente. Só que essa definição de fluido aqui é uma definição um pouco mais complicada do que a gente está realmente vendo inicialmente. Na verdade, os fluidos eles são definidos aqui por um conjunto de fatores. Essa questão da tensão de cisalhamento arbitrariamente pequena, ela é muito aplicável para casos newtonianos, né, que são a maior parte dos fluidos que a gente usa de maneira geral na engenharia, nesse dia a dia mais simples. Então, por exemplo, água é um fluido newtoniano, o ar também é um fluido newtoniano. Então, água e ar sendo newtonianos, vários problemas de engenharia já podem ser contemplados por essas lógicas. Só que quando a gente começa a olhar no detalhe em algumas físicas específicas e tal, a gente vai descobrir que, na verdade, 99% dos fluidos que a gente está lidando na natureza como um todo, né, não nas nossas aplicações, mas na natureza, vão ser não newtonianos. Então a gente tem que generalizar um pouquinho a nossa definição. O fluido newtoniano, né, que a gente vê dessa maneira, o que ele vai dizer para a gente? Ele vai ter uma relação linear entre uma tensão cisalhante, né, que a gente está vendo aqui como esse talzinho aqui, nesse exemplo bidimensional, e a nossa taxa de deformação, ou seja, quanto que o fluido se deforma. Então, se essa reação é linear,
uma tensãozinha muito pequena vai resultar em deformações muito pequenas também, uma taxa de deformação muito pequena, mas que vai ser contínua, né? Então, ou seja, eu vou continuar me deformando indefinidamente até essa tensão cessar. Esse é o caso de newtonianos. Então, a água, numa condição aqui do dia a dia, né, se eu estiver bebendo uma água aqui, essa água que eu vou estar bebendo é newtoniana, ela vai ter essas características aqui de uma dependência linear. De maneira mais genérica que essa expressão, né, a gente vai poder ver daqui a pouco que isso aqui vai ser representado de maneira mais genérica por um tensor. Né? Eu vou ter um tensor taxa de deformação que vai ser linear ao tensor das tensões proporcionalmente. Né? Só que nem todos os fluidos são assim. A maioria, né, como eu falei, em várias indústrias, como por exemplo a indústria de alimentos, não vão respeitar essa relação linear. A gente vai precisar ter uma definição um pouquinho mais genérica. Então, o que vai acontecer? Essa situação que a gente está vendo aqui, em que há uma dependência linear entre a taxa de deformação, que eu vou conseguir associar depois à velocidade, e essa tensão, não vai mais acontecer. Então, por exemplo, no caso de uma pasta de dente, se a gente exerce uma tensão muito pequenininha, aquilo que eu falei do fluido já começar a se mover, se deformar, não vai acontecer. A pasta de dente vai ficar lá. Tanto é que se você virar a pasta de dente de cabeça para baixo, ela não vai escoar e vai cair igual água. Ela vai ficar. Mas no momento que eu faço mais força, aí sim eu começo a escoar. Então esse é um exemplo clássico aqui de fluido não newtoniano. Outro exemplo muito clássico também é o ketchup. Especificamente o ketchup mais frio. Né? Quando a gente bota um molho na geladeira que tem ketchup, como por exemplo barbecue, uma maionese, esse tipo de fluido, o que acontece quando ele está muito gelado? Você tem que fazer uma força enorme para ele começar a mover. Ele vai ficar lá, vai ser muito difícil de tirar. Seu esquento fica mais fácil, mas mesmo assim não é um comportamento parecido com água. Ele fica mais... tem uma textura um pouco mais de goma às vezes, né? Tem uma coisa diferente. Outros exemplos muito clássicos também. Se você pegar maisena e misturar com água e começar a mexer, você vai ver que se você mexe essa combinação de maisena com água devagar, a resposta vai ser de um jeito, mas se você mexe rápido, vai ser muito mais difícil. Então, existem fluidos aqui que vão ser muito mais sensíveis a outros fatores, né? O quão rápido que eu estou exercendo essa tensão, qual o valor da minha tensão. Então, isso faz toda a diferença nesses fluidos newtonianos. Isso aqui é um mundo muito complexo que a gente tem que modelar. E esses modelos, né, eles vão ser muito diferentes e vão ser usados em diferentes aplicações, né? Tanto do sangue até a indústria de alimentos. Então, agora que a gente viu as caracterizações quanto à reologia, né, que é essa questão de ser newtoniano ou não newtoniano, a gente tem que começar agora a olhar um pouco menos para o fluido e olhar mais para o escoamento. Vocês devem ter ouvido falar de escoamentos laminares, escoamentos turbulentos. O escopo desse curso não é falar tanto a fundo das características aqui da turbulência, mas a turbulência é um fenômeno que vai ser presente na maior parte das aplicações de CFD, mecânica dos fluidos. Não que as simulações laminares não sejam relevantes, né? Muitos problemas de engenharia complexos são laminares ainda, mas em várias aplicações de engenharia, a turbulência é um fenômeno essencial de ser modelado. Na indústria aeroespacial, a questão de tubulações, válvulas, trocadores de calor, a turbulência é necessária para a gente conseguir ter uma boa resposta. E o que é a diferença, né, de um escoamento laminar para um escoamento turbulento? Né? Existem características que a gente consegue fazer, mas em essência, né, o que define a turbulência é um número muito maior de graus de liberdade nesse escoamento. Né? Então, a gente vai ter uma dinâmica muito mais complexa, que vai resultar em mais dissipação, mais mistura. Ela vai ser um fenômeno mais tridimensional, né, inerentemente, transiente. Enquanto o escoamento laminar, né, ele é muito mais simples. Né? Um exemplo clássico é o seguinte: quando você está em casa e você vai lavar a louça, por exemplo, e você abre a pia, se você mexe pouco a válvula e deixa cair a água, você vai ver que a água está transparente. Se você aumenta um pouco a vazão da pia, né, você abre mais a válvula, o que vai acontecer? A água vai ficar opaca, ela não vai ficar mais transparente. Por quê? Porque ali, naquele escoamento de água, numa escala muito menorzinha, você vai ter uma dinâmica muito complexa que vai interagir com a maneira que essa água vai estar refletindo a luz, vai estar interagindo com essa passagem da luz, e você vai ver essa complexidade como uma coisa mais opaca. Enquanto o caso laminar, né, que não tem essa complexidade nessas escalas menores, a gente consegue ver de maneira translúcida.
Então, né, se a gente comparar a agente de corrente de um escoamento laminar com um escoamento turbulento, numa foto, né, vai ser algo assim. A gente vê isso muito aqui, por exemplo, numa cachoeira, num rio, isso aqui é turbulento. Mas isso aqui seria como se fosse, né, no nosso caso, da nossa pia. Então, no caso laminar, a gente tem umas linhas de corrente bem definidas, uma questão ali muito mais comportada de maneira intuitiva, enquanto o escoamento turbulento ele tem uma dinâmica muito mais complexa, que vai exigir tratamentos específicos na hora de modelar esses fenômenos, né? Mas vai ser um problema que a gente vai ter que lidar. Então, né, se a gente comparar um escoamento turbulento com um escoamento laminar, o que vai acontecer? Vai acontecer um fenômeno muito parecido com essa foto aqui, né, que é um experimento que o Reynolds fez em 1883, onde ele pegou um tubo escoando em diferentes velocidades e botou um corante aqui passando por esse duto. No caso laminar, o que acontecia com o corante? Ele ficava ali bem definido por um longo comprimento, ficava como se fosse realmente um filamento. E já no caso da direita, né, a gente tem esse mesmo aparato experimental, com uma velocidade maior, o que acontecia? Esse corante se espalhava pelo domínio inteiro. Ele ficava ali preenchendo tudo. Então, nesse caso da direita aqui, a gente consegue ver uma situação turbulenta, onde uma situação de dispersão por essas pequenas escalas ali, que fazem a água ficar opaca na pia, que fazem o escoamento ficar bem complexo aqui, nessas estruturas aqui que a gente vai chamar de turbilhões, é isso aqui que vai gerar essa maior mistura. Beleza? Então, agora a gente viu a questão de laminar contra turbulento, e agora a gente tem outro ponto muito importante para definir nosso problema, né? Que é a questão de regime permanente contra regime transiente. São muitos conceitos, mas são importantes para a gente conseguir definir nossos problemas de engenharia, né? Quando a gente conseguir começar a modelar as simulações, o que a gente vai ter que ver? A gente vai ter que responder essas perguntas. Pô, meu fluido é newtoniano ou não newtoniano? Meu escoamento é turbulento? Meu escoamento, eu posso simplificar ele para ele ficar em regime permanente? A gente tem que fazer essas questões aqui e responder para modelar nosso problema de engenharia. Então, essa discrepância aqui, né, essa dicotomia, ela é a seguinte situação. Certos problemas, a gente tem interesse em uma questão de regimes operacionais mais longos. Então, por exemplo, em máquinas termodinâmicas ali, como por exemplo um compressor, uma turbina, ou turbomáquinas de maneira geral, né, uma bomba centrífuga, como por exemplo mostra essa foto aqui, o que a gente está interessado? A gente está interessado na vazão de operação. Enquanto head que essa bomba consegue me fornecer para uma determinada vazão, por exemplo. E nessa situação específica, não me importa tanto o que acontece com a bomba quando eu acabei de ligar ela, até ela chegar num regime de operação. O que eu quero saber é o regime de operação para o problema. Então, certos problemas permitem com que a gente simplifique a análise para uma análise em regime permanente, ou seja, que não depende mais do tempo. Outros problemas não. Outros problemas vão exigir de mim que eu consiga fazer uma análise que considere variações temporais. Um exemplo clássico disso, por exemplo, seria uma situação onde eu tenho um fenômeno turbulento muito complexo, ou uma questão de vibração que vai ter uma oscilação ali causada pelo escoamento. Então, esses problemas eu não posso considerar em regime permanente de maneira simples. Eu tenho que considerar uma certa resposta no tempo. E isso aqui é muito importante para o problema de engenharia. Outro fator muito importante, né, para a gente conseguir caracterizar um problema de engenharia que a gente quer resolver é a variação da massa específica. Isso parece uma coisa bem particular aqui, mas isso afeta muito o nosso problema. Como vocês sabem, né, a massa específica é uma propriedade termodinâmica, né, a densidade, né, coloquialmente chamada. Ou seja, ela depende de variáveis de estado, pressão, temperatura, por exemplo, e a partir dessas variáveis de estado eu consigo determinar a massa específica para o meu fluido, por exemplo, nessas condições. Então, a rigor, todo escoamento ele é compressível. A água que a gente está bebendo, que está escoando num rio, a massa específica ainda vai depender da pressão e da temperatura. Não existe um fluido incompressível, isso não existe. Mas o que a gente pode fazer? Em determinados escoamentos, não fluidos, a variação dessa massa específica em função da pressão e da temperatura ela é desprezível. E se eu conseguir ignorar essa dependência da pressão e da temperatura e considerar, por exemplo, uma massa específica constante, isso simplifica muito a minha conta. O que é de muito interesse para a gente, né? Porque uma conta mais simples vai ser mais fácil de resolver, vai ter menos custo computacional, posso às vezes até resolver na mão.
E mais importante que isso, né? Qual que é o problema da massa específica variar? Eu vou ter que ter uma equação de estado. E uma equação de estado vai depender do quê? Da pressão e da temperatura. A pressão eu posso até conseguir resolver no escoamento, mas a temperatura, a princípio, eu posso não saber. Eu vou ter que resolver outras equações para conseguir determinar a temperatura no meu campo. Então, escoamentos compressíveis são os escoamentos mais complexos que os escoamentos incompressíveis. É muito comum a gente utilizar a hipótese de incompressibilidade quando aplicável. Só que, né, nem sempre ela é útil, né? Nem sempre ela vai conseguir resolver nosso problema. Então, hoje em dia, né, que aplicações a compressibilidade ela é mais relevante? Né? A gente vê muitos escoamentos compressíveis no setor aeroespacial. Então, por exemplo, em aerodinâmica, mais perto ali da velocidade do som ou acima da velocidade do som, a compressibilidade já é um fator relevante, né? Porque essas variações de pressão e temperatura aqui vão começar a afetar a densidade do ar. No setor do petróleo também, a gente vai ter também aplicações onde o óleo, que a gente pode considerar em situações aqui em casa, né, no dia a dia, como incompressível, lá embaixo, em altas pressões, vai ser compressível também. A gente pode considerar isso também em situações reativas, onde eu tenho uma reação química, que, por exemplo, combustão, isso vai esquentar muito um ar, mesmo que ele não entre em combustão. Essa variação brusca de temperatura vai afetar essa massa específica, entre outras aplicações aqui muito diversas, né? Mas é importante frisar, né, que a variação de massa específica, a compressibilidade, é inerente a todos os fluidos. O que a gente pode fazer é considerar isso como desprezível em alguns escoamentos. Não existe fluido incompressível. Então aqui é um exemplo aqui de um caso incompressível clássico com um caso compressível padrão, né? Então aqui a gente tem um escoamento de água aqui sendo de uma mangueira de um jardim, e aqui a gente tem um KCFA18 quebrando aqui a barreira do som, e a gente consegue ver essa quebra de barreira do som pela condensação das partículas aqui de água que estão no vapor do ar ao redor da onda de choque, né? Isso aqui não é onda de choque, isso aqui é a condensação em volta dela, causada aqui por essa mudança abrupta de pressão que faz o vapor d'água condensar. Beleza. Com esses conceitos aqui básicos introduzidos, a gente vai conseguir agora partir para as ferramentas de análise, né? Como a gente vai conseguir começar a modelar o problema de engenharia em si. E a partir disso a gente vai conseguir começar a trabalhar com a modelagem ali de mecânica dos fluidos. Quando a gente modela um problema de engenharia de maneira geral, né, é muito importante a gente descrever um embasamento que a gente vai utilizar para conseguir modelar esse problema, né, físico de maneira matemática. Então, para isso, né, existem várias estratégias diferentes que podem ser abordadas. Não existe nunca uma maneira única de resolver uma física. A gente consegue partir de premissas diferentes, referenciais diferentes, para conseguir, em certos casos, resolver um problema de maneira mais eficiente. Então, né, quando a gente fala de mecânica do contínuo, né, a gente está falando muito de duas descrições, principalmente. A descrição lagrangiana e a descrição euleriana. Qual que é a diferença fundamental entre as duas, né? Na descrição lagrangiana, ela é muito parecida com a dinâmica que a gente utiliza quando a gente quer resolver um problema físico dinâmico ali de vibrações, por exemplo, ou de uma cinética de um determinado corpo. Quando a gente joga uma bolinha e a gente quer avaliar a dinâmica dessa bolinha, o que a gente está medindo? A gente tem a posição dessa bolinha, a gente conhece a velocidade dessa bolinha ao longo do tempo, possivelmente, a gente sabe, por exemplo, qual que vai ser a colisão dessa bolinha quando ela tocar no chão. Então, essa é a essência da lógica lagrangiana. Na lógica lagrangiana, o nosso interesse está em acompanhar um conjunto de partículas ou um objeto específico durante uma determinada trajetória. Então, a gente vai monitorar a velocidade, vai determinar a posição dessa bolinha, a aceleração dela, ao longo do tempo, enquanto ela se desloca e interage com o seu redor. Então, né, o que a gente precisa fazer? A gente precisa sempre acompanhar essa bolinha. Então, o nosso referencial, né, se a gente trabalhar com dinâmica de maneira mais genérica, a gente vai ter um referencial móvel que está posicionado de maneira solidária à bolinha. Então, né, se a gente vai aplicar isso, por exemplo, uma questão mais aplicada aqui a uma dinâmica oceânica, por exemplo, a gente tem uma sonda de medição ali que está descendo no oceano, a gente tem um determinado instrumento ali que vai transmitir para um monitor a posição dessa sonda, a velocidade dela, vai ter uma câmerazinha ali mostrando como está a região ao redor dela, vai ter a aceleração dela com o acelerômetro, né? Vai ter todas essas informações, a temperatura nessa sonda.
Isso é uma abordagem essencialmente lagrangiana, onde eu estou acompanhando esse conjunto de partículas, ou no caso a nossa sonda, e monitorando tudo ao redor dela. Só que, quando a gente fala de fluido, é muito complicado falar com isso, porque imagina que a gente está num escoamento muito complexo. Como é que eu vou abordar cada partícula, né, que são milhões de mols ali, que eu estou monitorando num rio, por exemplo, como que eu vou monitorar cada conjunto ali de partícula de fluido num mol desse escoamento, que já é um número elevadíssimo? Como é que eu vou conseguir avaliar cada partícula individualmente? Isso é uma tarefa muito complicada de se fazer. E fazer uma dinâmica lagrangiana para um escoamento exigiria um esforço ali hercúleo. Então, né, existem outras descrições que podem ser mais otimizadas para resolver escoamentos, né? Então, essa descrição, que é a euleriana, que a gente vai avaliar muito aqui ao longo, ela muda um pouco a ótica. Ao invés de eu avaliar um conjunto de partículas específicos, eu estou avaliando agora um determinado lugar espacial, um lugar geométrico. Se a gente comparar isso agora com um experimento, por exemplo, seria o equivalente de, ao invés de medir a coordenada de cada partícula, por exemplo, de um fluido, ou até mesmo de areia ali que esteja sendo transportada, o que eu vou fazer? Eu vou ter um medidor ali de velocidade, de pressão, que vai estar medindo a minha velocidade num ponto específico do meu experimento, da minha tubulação, da minha asa, por exemplo. E aí, conhecendo medições em diferentes pontos, eu consigo criar lá um campo vetorial, definir uma variável de campo ali, que eu consigo fechar essa nuvem de pontos. Então, ao invés de eu conhecer a velocidade de uma partícula específica, eu vou conhecer a velocidade em um lugar geométrico específico. Esse método, essa abordagem euleriana, né, ela é muito comum em mecânica dos fluidos. Isso não quer dizer que a abordagem lagrangiana não é utilizada. Ela é muito utilizada também para várias aplicações, em casos de escoamentos muito dispersos, né, quando a gente está em regiões próximas ao vácuo, por exemplo, se utiliza a abordagem lagrangiana. Quando a gente está trabalhando, às vezes, com algumas espécies químicas, a gente mistura os dois referenciais, a gente usa tanto a abordagem euleriana junto com a abordagem lagrangiana. Então, não existe ali uma questão de ser uma melhor que a outra. Existem aplicações diferentes, só que a euleriana costuma ser mais comum para escoamentos simples, tá? E essa relação entre abordagens lagrangianas e abordagens eulerianas, ela vai ter uma ponte ali com dois conceitos volumétricos, que seria o volume material e o volume de controle. Esses dois conceitos aqui são muito importantes e a gente consegue definir eles como regiões de interesse do nosso problema. O volume material ele seria análogo àquela abordagem lagrangiana. Então, no caso do volume material, o que eu estou vendo? Ele seria um conjunto volumétrico que engloba as partículas que eu tenho interesse. Então, por exemplo, se eu tenho uma análise aqui de um carro de corrida, meu volume material seria o volume preenchido por essas partículas aqui que compõem esse carro de corrida, né? Seria um objeto ali contínuo que tem várias partículas, mas eu consigo ver esse corpo rígido ali, ou deformável, não importa, mas ele acompanha essas partículas enquanto elas se movimentam. O volume de controle não. O volume de controle é um volume arbitrariamente definido em um lugar geométrico que eu vou conseguir monitorar os fluxos de propriedades ao longo desse volume de controle. Os dois podem se mover, tá? O volume material ele vai se mover junto com a partícula, necessariamente, mas o volume de controle não é necessariamente fixo. O volume de controle ele pode se mover também. Qual que é um exemplo clássico de volume de controle móvel, né? Imagina, por exemplo, que eu tenho uma situação de uma geometria, né, que está girando. E aí essa geometria que está girando, ela vai ter determinadas análises ali que são internas. Se eu estiver acompanhando ali um volume de controle fixo, eu posso fazer isso. Eu vou ter lá uma análise global dos aspectos de fluxo nesse rotor, eu vou conseguir monitorar. Só que caso eu queira avaliar um volume de controle muito pequeno nesse rotor, eu posso adotar um referencial tal que eu tenho um volume de controle que gire junto com o rotor. Eu posso fazer isso. Eu posso ter um volume de controle que acelere junto com o corpo também. Se eu estiver, por exemplo, avaliando um avião que está decolando, eu quiser ver o escoamento ao redor desse avião, eu vou ter que ter um referencial, um volume de controle que acelere junto com o avião, de modo que eu consiga avaliar esse escoamento. Então, não é porque o volume de controle é uma coisa geométrica mais arbitrária
que ele tem que ser necessariamente fixo. Ele muitas vezes é fixo, mas não precisa ser. Vamos então comparar os dois, né? Se a gente estivesse num caso aqui em que eu estou querendo avaliar um determinado escoamento ao redor de um corpo, por exemplo, e eu tenho um instante de tempo onde eu tenho um volume de controle e um volume material que estão sobrepostos, ou seja, eu tenho um lugar geométrico ali. Esse lugar geométrico contém todas as partículas que eu estou querendo estudar, por exemplo. Então imagina que eu tenho um corante aqui dessa cor cinza se movimentando no escoamento, e no instante inicial, né, esse corante ou essa bolha aqui está exatamente circunscrita pelo volume de controle e pelo volume material. O que vai acontecer caso o meu volume de controle seja fixo, né, que é muitas vezes o caso? Vai passar um pouco de tempo. A minha bolha vai se mover. O que vai acontecer com o volume material? Vai se mover junto com a bolha. Então, esse volume material em branco aqui não vai mais coincidir com o volume preto, que é o volume de controle. O meu volume preto, reparem, ele vai ter parte dele preenchida por bolha e parte dele preenchida por outras partículas, né, que a gente não está interessado. Então, isso aqui vai ser um ponto de diferenciação do volume de controle para o volume material.